Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje não é dia de Fred sem edição, porque Fred sem edição é sempre na segunda, mas eu já tô a fim de fazer outros dias agora, porque estamos em casa e eu tô a fim de fazer e já estamos a semana inteira fazendo vídeo. Desde segunda tem vídeo, o que me torna uma pessoa muito ligada com vocês e muito preocupada e mais do que isso, um pouco carente também, porque estamos em casa, então é bom fazer vídeo. Eu tô animado hoje para fazer esse vídeo porque foi um tema que é muito importante para mim e é um tema que eu sempre refleti bastante, que é o que são pessoas de luz e como saber se você é uma pessoa de luz. Primeiramente, quem é uma pessoa de luz, na minha concepção, porque não é uma verdade absoluta, isso é uma conversa, e quem clicou nesse título já entende um pouco o que é uma pessoa de luz, não no sentido só prático, mas numa energia, né? E não deixa de ser uma energia. E o que significa isso? Sempre foi um tema importante para mim. Eu sempre li muito sobre isso, sempre gostei dessa conexão. E pessoas de luz, no sentido mais básico que a gente pode ter, mais empírico, você sabe quando uma pessoa é de luz ou não. Você olha para alguém e você fala assim, cara, tem uma energia especial ali. Tem algo, tem um brilho, tem uma profundidade, tem uma noção de empatia, tem uma verdade muito grande nas coisas, tem um brilho no olhar, tem uma. É algo que conforta, é algo que faz bem, você sente o bem, você sente a energia das coisas. E no budismo, o termo iluminação é um termo muito forte também, né? Então, que muitas vezes traduzidos, tem vários tipos de budismo, mas vamos ser um pouco genérico, tende a ser o despertar. Então, pessoas que são pessoas de luz são pessoas que despertaram para a vida. E aí a gente para pensar que às vezes o despertar, a luz, seja uma ingenuidade, né? Alguém que é doce, ingênuo, porém não. A luz é uma sabedoria. A luz é uma sabedoria, só é de luz quem já mergulhou muito na profundidade, entende? Até porque, assim, é engraçado, né? A gente às vezes acha que a luz, ela é um dom divino, mas ela é uma autoconsciência também. Então, assim, como eu falei, uma pessoa de luz você consegue olhar, você sente, você olha para alguém e fala, essa pessoa é iluminada, você vê, ela faz as coisas dão certo, a energia que ela faz, o jeito que ela olha o mundo, o quanto ela não é egocêntrica, porque uma das maiores dificuldades da vida que a gente tem é lidar com a vaidade. Eu acho que essa é a maior dificuldade. Assim, se eu fosse definir tudo, na minha concepção, lidar com a vaidade é a maior dificuldade. Né, que você pode ver assim, todos os livros que você acaba lendo, as pessoas que você conhece que parecem ser pessoas de luz, tipo, sei lá, Santo Agostinho, São Francisco, Buda, pessoas que são iluminadas, né, Gandhi, enfim, você olha e você fala assim, todas falam que a vaidade é a coisa mais difícil. Porque é muito difícil. E vaidade não é, olha que legal, eu tenho um carro, uma casa. Vaidade é uma coisa muito íntima, sabe? É a noção de egoísmo, é a noção de empatia, mas uma empatia muito profunda. Empatia verdadeira é quando o sofrimento é com você. Se não é com você, muitas vezes é uma empatia fácil de ser resolvida. Então, assim, eu dei um sanduíche pro morador de rua. Mas o que te fez sofrer essa empatia? Você só deu, ok, você foi legal. A empatia é quando você genuinamente no teu coração consegue ter uma noção de empatia de assim, alguém fez um mal para minha filha e eu consegui perdoar isso genuinamente, no meu coração, lá no fundo, sem provar para ninguém, porque eu tenho uma empatia que o ato que a pessoa que fez foi errado, porém a compaixão que eu tenho pelo ser humano é maior do que só, entende? São passos de profundidade muito grandes para a gente conseguir chegar lá. Enfim, e às vezes a gente sente que pessoas são versões iluminadas, né? Cada um no seu espectro, cada um na sua visão. Porém, a gente se questionar se é uma pessoa de luz já é uma vaidade. Você entende? Quem realmente está conectado com isso, às vezes nem está pensando, está fazendo as coisas da vida, não está ligado a isso, não quer chegar nesse patamar. Ele é
E a partir do momento que ele toma consciência que ele já caiu um pouco na ambição da vaidade. Então isso é um pouco difícil de a gente conseguir administrar. Porém, uma das coisas mais importantes para se tornar uma pessoa de luz, e como eu falei, não é se tornar como se fosse um objetivo, quero me tornar uma pessoa de luz, vou fazer isso. Mas eu digo, as pessoas que são de luz, na minha concepção, são pessoas que têm uma noção muito grande da escuridão também. Conseguem se olhar com, como a gente falou, despertar. E o que é o despertar? É ter consciência. É olhar e falar, eu sou uma pessoa que tenho muita raiva e como eu aprendo a lidar com ela? Eu sou uma pessoa que às vezes sou arrogante e o que isso quis dizer sobre mim? Porque a gente só consegue arrumar as coisas lidando com elas com verdade, né? Então, assim, se a gente fala, eu não quero amar porque as pessoas são do mal e, ninguém merece. Você está empurrando o problema para lá, você não está olhando o quanto é a minha parcela de culpa nisso. O que eu tenho que pensar? Nem culpa, porque eu acho uma culpa uma palavra pesada, mas o quanto é a minha parcela de, de consciência disso, o quanto isso aqui faz parte de mim, o quanto isso aqui eu não estou refletindo sabe, é muita profundidade, tem que se aprofundar. Se você quer evoluir, você tem que se aprofundar. Se você quer se conectar com você mesmo, você tem que se aprofundar. Ninguém foge dos problemas, resolve. Tem que ter muita consciência. Estava conversando ontem com uma amiga e aí ela estava me contando que, eu liguei pro cara pro marido dela, não sei se era marido ou namorado, agora me esqueci. Minha memória é muito ruim, eu tenho um problema de memória muito sério. E tô falando sério mesmo, assim, minha memória é muito ruim. Como é que você esquece se é namorado ou marido? Eu não sei, eu acho que ela tava falando e eu tava pensando em umas outras coisas. Quer dizer, da história dela, mas tipo assim, eu já tava mais pra lá. Então, aí ela contando essas histórias e ela me contando, falando que tipo, nossa, eu mandei uma mensagem, falei tudo isso pra ele e tal. E aí eu conversando com ela, falei, mas por que você fez isso? Porque eu achei que ele tinha que ouvir. Ele tinha feito uma coisa errada mesmo. Mas eu falei, você quis só atacar, né? Você não quis resolver. E por que você acha que esse ataque diz sobre o outro ou sobre você? E quando você começa a aprofundar nisso, ela chegou num ponto e falou, eu falei só porque eu tava com raiva. E qual é o fim dessa história? O que você aprendeu com isso? O que valeu a pena falar? Né? Você tem que entender os teus movimentos e ver qual é a resultante de tudo. Se olhar com mais de empatia, ter mais compaixão com você e com o mundo, olhar com uma clareza. Às vezes é um pouco difícil de explicar, até porque não é uma resultante matemática, mas sim uma resultante energética, na minha visão, tá? Porque isso é tudo muito na minha visão, não é nada técnico. São pessoas que têm consciência do todo. Então ela falando, e quando ela vai ganhando consciência que é o que ela fez foi uma atitude infantil, mesmo que o outro tenha errado, você começa a falar, foi infantil. E tá tudo bem, mas tem que olhar com clareza. Porque se ela só olhar e falar assim, mas ele merecia, e ponto final, o que você aprendeu? Né? O que você olhar e falar, não, o outro tá errado, porém a minha atitude também faz parte de mim. E por que eu dei continuidade a isso? Né? Por que eu me aprofundei nesse ódio, sendo que ele reflete mais em mim do que na própria pessoa? E por que eu magoar aquela pessoa me faz sentir bem, só porque ela me magoou? Eu estou refletindo o que a pessoa fez. E o que eu tenho de aprendizado nisso? Você entende? É que a gente fala e parece uma coisa muito, nossa, super zen e não vou fazer mal para ninguém. Não, você está aprendendo, você está fazendo errado, aprendendo, olhando, indo, construindo e assim por diante. Então, o despertar e a consciência, eles são passos para você se olhar com mais clareza. E você só vai conseguir melhorar nas coisas se você olhar com clareza, né? Não dá para fugir, como eu falei, se ela falasse assim, deixa pra lá, ele que fez isso e mereceu, você tá fugindo. E nada se arruma fugindo, né? Se eu sair da minha casa agora e ficar um ano fora e voltar, ela não vai estar melhor, ela vai estar mais empoeirada, mais cheia de coisa, mais sujeira, mais pó, enfim. Porque eu não cuidei da casa. Se eu olho e falo, vamos ver o que tá vazando debaixo da pia. Eu consertei. Vamos ver por que tá furando o teto ali. Eu arrumei. Você vai arrumando. Se eu não arrumar o teto, uma hora vai explodir. Isso é meio óbvio, né? Então, essa é a grande conexão de tudo, entendeu?
Atingir não é atingir essa luz, mas sim realizá-la também. E ela vai de uma energia, de uma consciência de mundo. E isso é feito sozinho. Isso é feito sem ego. Isso é feito sem cobrança. Então, quando você vê uma pessoa que tem essa iluminação, ela é uma pessoa que... você entende? Eu vou usar um exemplo que eu falei esses dias. Você vai lá e a gente estava falando, não lembro que a gente falou esses dias num Fred Sem Edição, sobre fofoca, acho que foi na quarta-feira, né? Que eu falei, eu acho meio estranho, né? Instagram de fofoca ou revista de fofoca, eu acho meio vazio. Se você sente isso e brada isso, e você fala, eu acho meio vazio, é besteira, você tá com uma raiva dentro de você. Isso é sobre você, não é sobre... E se você realmente não se interessa e fala assim, cara, é igual o BBB, é a mesma coisa. Tem gente que fala, eu não gosto de BBB porque... Não precisa ter esse ódio, só falar, eu realmente não me interesso muito, acabo nem vendo, às vezes eu vi até, achei divertido. É leve, é leve. A luz é leve. Ela pode ser densa internamente, mas ela reflete uma leveza. Então tudo isso é um grande ponto. Eu acho que para a gente se iluminar, eu acho que se eu fosse definir, e eu estou aprendendo muita coisa também, então minhas viagens para Tailândia, você acaba vendo bastante coisa, minhas leituras, é uma conexão com a parte escura, a parte das sombras, a parte é olhar as sombras e falar, eu sou um ser humano e eu tenho coisas como desejos. Será que eu olho para os meus desejos com clareza? Será que eu olho para as minhas sombras, meus defeitos, com a clareza necessária? Será que eu consigo fazer o equilíbrio entre as minhas clarezas necessárias das minhas sombras, mas também das minhas luzes? Olhar e falar assim, eu sou muito bom nisso, isso eu me dedico, faço com amor, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui eu sinto falta. É aceitar mais do que... Como é que você vai melhorar alguma coisa que você não consegue ver? Entende? Então, como é que ela vai melhorar no sentido dessa minha amiga? Eu estou usando um exemplo, tá? Não que ela tenha que melhorar 100% nisso, é uma decisão dela, mas é que foi uma coisa que eu lembrei. Como ela vai melhorar essa raiva que ela sentiu por ele se ela acha que o errado é ele? Entendeu? Ele errou nisso. Ponto. A atitude que você teve depois disso foi um reflexo de uma raiva que você tem. Ponto. Mas por que você sente essa raiva? Aprofunda. Porque a pessoa errou. Mas será que é só por isso? E por que outra pessoa que ele tivesse errado não sentiu a raiva que você sentiu? É porque eu gosto dele. Mas se você gosta, então quer dizer que você sentiu uma rejeição, certo? Mas será que não é você que não está conseguindo lidar com essa própria rejeição? Você entende? Você vai aprofundando e você vai vendo que muito diz sobre a maneira que você lida com as coisas. Olha para a sombra. É muito difícil bater no peito e falar, sou eu. Entendeu? O que a gente mais faz na vida é externalizar e jogar para outras pessoas. Falar, não, foi culpa de Deus, foi culpa do outro, foi culpa do não sei o quê. Olhar e falar assim, cara, isso aqui eu devia melhorar, eu consigo lidar com isso. A gente externaliza, porque a gente não consegue botar nas costas e falar, bota aqui que eu vou aprender a lidar. Então, tem muito disso. A sabedoria, essa iluminação, essa energia, ela vem com uma leveza. E a sabedoria nem sempre é o estudo. Tem muita gente inteligentíssima, mas tem uma energia super pesada. Tem gente que é super simples e tem uma energia de luz. Você fala, porque a pessoa tem uma energia nata de empatia. Tem gente que nasceu com isso, tem gente que está aprendendo. E tá tudo bem. E esse é o ciclo, esse é o aprendizado. Então, em resumo, para você se conectar um pouco mais com isso, na minha opinião, contato com a natureza, olhar para dentro, mas olhar de verdade, olhar a profundidade, entende? Olhar mesmo, assim, quando você acha que você sabe alguma coisa, você não sabe nada, é aquele ditado, né? As pessoas mais inteligentes que eu conheço, e quando eu digo assim, inteligente, pessoas com muita profundidade,
Não é tipo eu que li um livro de autoajuda e fiz isso ou aquilo. Pessoas que estão há 40 anos estudando sobre isso. Eu tava conversando com um conhecido que, assim, foi em todas as prisões do mundo, não todas, mas muitas, estudar só a maldade das pessoas e como é a ligação. Assim, você estudou 40 anos. E esse cara falou assim, cara, tem muito para aprender. E aí, às vezes, você vê alguém no post do Facebook e acha que sabe de alguma coisa de profundidade. Então, assim, estudo, consciência, abrir a cabeça, sem preconceito, empatia, entender, ouvir, silêncio, tempo para diluir na sua cabeça, contato com a natureza, leitura, conexão com você mesmo, silêncio, sabe? Conexão. Mas isso tudo não pode vir com uma vaidade, isso tudo vai vindo de forma orgânica. Então, acho que há um grande aprendizado nisso tudo. É genuíno. É como vocês adoram que eu falo, é orgânico, entende? É orgânico. Não é alguém que brada, tipo, eu sou uma pessoa do bem. Ela não fala, você sente que ela é e ela nem tá preocupada pensando nisso, porque é natural. Tem coisas que a gente é orgânico, entende? Tem coisas que a gente não é. Então, pra você, talvez seja orgânico você lidar com o seu corpo. Eu me sinto bem, eu nem percebi que eu tinha engordado um pouco, mas eu tô bem, tô feliz. Então é natural, é seguro, é seu. Entende? Tem coisa que você fala, não, isso, quando é muito pensado, quando é muito raciocinado, nem sempre há uma conexão verdadeira. A conexão verdadeira vem de algo mais orgânico. Mas enfim, essa iluminação é muito legal, assim, quando a gente estuda e começa... o budismo tem muito disso, tem muito livro muito legal sobre isso. Vou pensar um dia, eu sempre indico nos meus stories, às vezes no Instagram, uns livros lá. Um dia eu vou indicar um legal pra vocês. Eu sou muito ruim de nome, então eu esqueço das coisas. Mas aprenda a olhar para suas sombras. Aprenda a olhar suas sombras, porque se a gente for fazer as perguntas, a gente percebe. Se a gente fala de defeito, ninguém assume os defeitos que tem, ninguém. E não tem defeito. Se eu perguntar pra alguém, 10 pessoas, falar assim, tá, me conta um defeito que você tem. Sou perfeccionista. Eu sou sem paciência. Não, mas eu quero um defeito. Sou arrogante, sou mentiroso, sabe? Assumir que esse lado existe, você fala, cara, eu minto às vezes numa situação que eu não entendo. Cara, eu sou arrogante em umas situações que eu acho que isso não é o que eu gostaria de ser. Puta, eu acho que eu sou prepotente nisso. Eu acho que eu menosprezo as pessoas, eu tenho interesse em umas coisas que são fúteis. Olhar e tá tudo bem ser assim, né? Porque a gente sempre mente que a gente não é assim. Não, eu não sou. Não, mas isso foi uma vez só. Mas olha com clareza, olha e fala, eu minto nisso. E eu não quero que isso aconteça. Eu preciso olhar pra isso. Entendeu? Se eu não olhar e só falar, não, às vezes dou uma inventadinha em umas coisas, fica um probleminha, você reduz. Olha, clareza, eu tô usando um defeito que poderia ser um defeito para as pessoas, né? Mas qualquer outra coisa, a gente tem luz e sombra. Só que a luz é muito mais clara do que a sombra mais escura. Só que a gente precisa acessar isso. Esse assunto ficaria muito longo se eu desse continuidade. Mas foi um assunto diferente, né? E eu gosto de falar sobre isso. Enfim. Gente, sexta-feira e assunto profundo, mas espero que tenha sido uma boa reflexão para vocês. Não se esqueçam de seguir no grupo Telegram, que é onde a gente está mais unido. Aqui embaixo eu mando áudio, a gente conversa super legal, tá? E também, claro, das redes sociais e no meu curso de autoconhecimento escrita também, para quem gosta de escrever e quer se autoconhecer. Beleza? Um grande beijo, Fred sem edição, um bom final de semana, tudo de bom e até!